Chegamos no último vídeo da semana do Work and Travel. Não precisa ficar triste. Ainda continuaremos tendo os vídeos do canal de sempre, que são 2 vídeos por semana que eu posto. Então, continuaremos com os vídeos do canal, não vamos parar, não vai faltar vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais semanas de maratonas de vídeo, deixa nos comentários, deixa muito like, me conta, me avisa, que aí eu preparo mais semanas desse tipo pra vocês. O último vídeo vai ser um vídeo mais sem roteiro, mais conversa, porque eu quero contar uma história. Então, sente no seu sofá, pegue a sua pipoca. Tem uma receita de pipoca gourmet no meu Instagram, que é a melhor pipoca do mundo, que o Gui me ensinou a fazer. Então, pega a sua pipoca, seu chá, seu café, sua bebidinha, senta no seu sofá e venha me ouvir a minha história. A história que eu quero contar pra vocês é por que eu decidi fazer o Work and Travel. Quando foi isso, como eu decidi, como foi que isso aconteceu na minha vida. Mas antes de eu começar essa história, roda essa vinheta. Estamos em 2016, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de biologia, porque eu, na verdade, comecei uma faculdade antes da biologia, que foi física. Então eu entrei na faculdade em 2013 e eu fiquei 3 anos na física e no 3º ano eu mudei para biologia. O sonho do intercâmbio era uma coisa que eu já tinha há bastante tempo, antes de 2016, desde que acho que eu vi a minha prima Bia fazer um intercâmbio pela primeira vez. Eu era bem mais nova, ela foi pra Inglaterra, só que a sensação que eu tinha era que é algo difícil, que era algo longe de mim, que era algo super caro. Então não super ficava pensando em como realmente tirar isso do papel, sabe? Era aquele sonho que tava lá, mas que eu não ficava pesquisando o que eu precisava pra fazer. Isso é uma coisa que eu recomendo que vocês não façam. Qualquer sonho que vocês tenham, pesquisem o que vocês precisam fazer para chegar lá, porque isso vai fazer o seu sonho se tornar mais alcançável, mais palpável. Você vai conseguir transformar esse sonho em metas, e aí você vai conseguir alcançar ele muito mais fácil do que ficar sonhando com alguma coisa sem pesquisar e sem planejar. Eu estudo inglês desde muito pequena. Minha mãe me colocou na escola de inglês, eu era pequenininha. Eu lembro de aprender inglês, assim, na pré-escola, praticamente. Eu lembro de eu aprendendo os números. Então, a minha mãe me colocou no inglês desde muito cedo. Eu me formei na escola de inglês em 2010, acho. Então, eu já falava inglês intermediário para avançado. Eu já tinha tido contato com pessoas de fora. Eu posso fazer um vídeo para vocês contando a minha história com o inglês, como foi que eu fiquei fluente, como foi que eu aprendi, o que foi que fez diferença na minha vida, para melhorar o meu inglês tanto assim, e qual foi a minha trajetória com a língua. Mas o ponto é que quando eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, em 2016, o meu inglês já era bom. E por que eu decidi fazer um intercâmbio? Eu, naquele ano, percebi que eu deixava as pessoas passarem por cima de mim muito facilmente, no sentido de que as pessoas não tinham muito respeito sobre os meus sentimentos, sobre a minha, sei lá, a minha presença, sabe? Eu achava que eu não sabia me defender o suficiente, defender as minhas vontades, o meu espaço, sabe? Não impor de uma forma negativa, tipo, passar por cima de todo mundo. Mas eu achava que eu acabava me deixando ficar por baixo em muitas situações. E eu tava ficando cansada disso. Eu tinha muita dificuldade de falar com pessoas que pra mim eram autoridades. Eu sentia muita dificuldade de expressar eu mesma. Era como se todo mundo tivesse mais valor e importância do que eu mesma, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de defender o que eu queria, ou até de falar, de perguntar coisas. Vou dar um exemplo bobo. No cursinho que eu fiz para entrar na faculdade, era uma sala com muitas pessoas. Eu estudei no Poliedro da Avenida Paulista, porque na época eu achava que eu queria fazer medicina, e esse cursinho é voltado para isso. Eu não conseguia fazer perguntas na sala de aula, porque eu não conseguia suportar as pessoas olhando pra mim, julgando a minha pergunta, que eu, na época, tinha certeza que era muito idiota. Então, eu também não conseguia fazer pergunta no particular, porque quando eu chegava no professor, aquela autoridade me incomodava tanto, me deixava tão intimidada, que eu não conseguia prestar atenção na resposta. Então, nem adiantava se eu fosse perguntar pro professor no particular. Vocês percebem o grau de falta de autoconfiança que eu tinha em mim mesma? E era isso que eu queria mudar, foi isso que eu decidi mudar.
Porque naquele ano, de 2016, tinha combinado com um grupo de pessoas, eu já tinha colocado meu nome na lista, eu já tinha, tava programado que eu ia fazer uma viagem com um grupo de um lugar que eu frequentava. Na hora que a viagem fechou, eles me colocaram de fora e colocaram outras pessoas. Ninguém nunca me explicou o porquê. Esse foi o estopim de eu querer fazer o intercâmbio. Porque eu fiquei achando que eu precisava fazer mais por mim mesma, que eu precisava aprender a me defender mais e a me dedicar mais a mim. Porque as outras pessoas iam continuar me passando pra trás e sentando em cima de mim quando elas tivessem oportunidade, se eu não aprendesse a ser segura de mim, se eu não aprendesse a me defender, se eu não aprendesse a me impor quando fosse necessário. Só que aí, nesse ano, eu pensei, putz, que intercâmbio que eu vou fazer? Porque eu só tinha pensado que existia intercâmbio de curso. E como eu falei pra vocês, o meu inglês já era muito bom. Eu achava que não valia a pena pra mim fazer um intercâmbio de curso de inglês. Aí, eu lembrei que em 2014 eu tinha feito uma viagem para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com a minha mãe. E a gente foi para Disney e também foi para o Tennessee. E nessa viagem do Tennessee, eu fui numa estação de esqui. Só que era uma estação de esqui muito, muito pequena. Tanto que não tinha nenhum lift. Você tinha que subir andando, assim, porque era um morrinho coberto de neve falsa. Era muito. Era menor do que a menor de estação de esqui que eu já vi pra trabalhar. Era realmente muito pequena, sabe? E aí foi a primeira vez que eu esquiei na minha vida. Só que eu pegava o esqui, subia o morro, aí descia e me espatifava porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. E também fiquei cansada depois de 5 minutos, né? Porque quem quer ficar subindo um morro a pé? Não tinha nem carpet nesse lugar. E a menina que estava trabalhando no Rentals, a menina que me deu o meu equipamento, ela era brasileira. Essa menina brasileira, eu falei, meu Deus, essa menina brasileira, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui, moça? Eu já tava apaixonada pelos Estados Unidos, né? Eu já não queria mais ir embora, porque eu me apaixonei pelos Estados Unidos quando eu fui pra lá. Perguntei pra ela como que ela tava lá. Aí ela falou, é um programa de intercâmbio e tal, mas ela não me explicou direito. E depois dessa viagem, eu fui pra Disney. Na Disney eu também vi brasileiros trabalhando lá. Eu perguntei, como que vocês estão trabalhando aqui? Eles falaram, programa de intercâmbio. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Aí eu me comprometi, eu falei que todas as minhas férias eu ia trabalhar nos Estados Unidos. Quando eu fui embora dos Estados Unidos dessa viagem, eu deixei isso pra lá. Eu esqueci, ficou lá no fundinho da minha memória. Em 2016, quando eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, eu me lembrei disso. E aí eu pesquisei. Pesquisei sobre o intercâmbio da Disney e já tinha passado a data do processo seletivo deles. E aí eu descobri que também dava trabalhar na Universal, né? Que são os parques de diversões. Que a Disney, ela não é só a Disney. Tem a Disney, os parques do Walt Disney, que são 4. E tem 2 parques da Universal. Então eu pesquisei sobre trabalhar na Universal. E eu descobri que tinha um post na internet bem antigo de uma pessoa que tinha trabalhado na Universal. Era só isso que existia do Work and Travel na internet antes de eu começar a produzir conteúdo sobre ele, praticamente. E lógico que tinha o conteúdo das agências, né? Mas tô falando assim de experiência. E aí eu encontrei o Work and Travel através dessa pesquisa. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Já nesse momento, mandei um orçamento pra agência. Pedi um orçamento pra agência. Eu quero fazer Work and Travel, porque eu pesquisei. E aí, na época, eu tava louca pra trabalhar na Universal. Eu não tava pensando em trabalhar em estação de esqui. Eu queria trabalhar na Universal. Eu estava enlouquecida pra ir pra Universal. E aí, eu descobri que tinha trabalho envolvido. Que eu ia ganhar dinheiro durante o meu intercâmbio. E eu sempre... isso me deixou muito empolgada. Porque o meu pai, ele sempre trabalhou muito. E pro meu pai, o trabalho praticamente era a coisa mais importante da vida. Eu nunca contei isso num vídeo, mas o meu pai faleceu em 2011. Então eu tinha 16 anos na época que ele morreu. Então em 2016, quando eu decidi fazer um intercâmbio, e eu tinha visto que era um intercâmbio de trabalho, eu fiquei muito feliz porque as poucas vezes que eu conversei com os meus pais sobre intercâmbio antes disso, eu lembro que o meu pai falava que ele queria muito que eu fizesse um intercâmbio que não fosse só uma viagem, sabe? Porque ele já tinha visto muita gente só viajar, que os pais só tinham mandado fazer uma viagenzinha. Então eu sabia que se eu tivesse mostrado pra ele um intercâmbio de trabalho, que ele teria aprovado, que ele teria aceitado, que ele teria gostado. E aí eu conversei com a minha mãe na época. Minha mãe também achou a ideia ótima de que ia acrescentar na minha vida profissional, além da minha vida pessoal. E aí a gente foi, no mês do meu aniversário, na agência fechar o intercâmbio. A gente fechou. Na época eu paguei 7 mil e pouco no programa, porque o dólar tava bem mais baixo, foi bem legal. E tem o processo todo, né, do Work and Travel, que tem até um vídeo de passo a passo que eu postei essa semana, né. Eu comecei a pesquisar sobre os empregadores, quando a agência me mandou e tal. E eu fiquei esperando a Universal confirmar. Porque tinha os empregadores confirmados, mas não tinha a Universal. E aí ela não confirmou naquele ano.
chegou a hora que eu tive que realmente escolher dentre os empregadores que a agência tinha. E eu fiquei meio desanimada, porque eu queria tanto a Universal, só que aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, beleza, então eu vou pra estação de esqui. Peguei os empregadores, pesquisei o custo de vida, o housing, o salário. E eu decidi que o que eu ia fazer então era realizar um outro sonho, que era conhecer a neve. Sempre gostei muito de frio e era louca pra conhecer a neve. Eu falei, poxa, então eu vou pra neve. Vou aproveitar essa oportunidade. Não tem Universal não me quer, eu também não quero mais. Agora eu vou pra neve. Vou virar a rainha do gelo, a Elsa. Eu vou fazer anjinho de neve, fazer boneco de neve, vou fazer tudo. Não fiz boneco de neve até hoje, tá? Isso é um segredo, viu? Não conta pra ninguém. Pesquisei e dentre os empregadores que eu encontrei, o Ski Butternut eu gostei, que era lá em Massachusetts, porque eles eram apenas 3 horas de Nova York. E poxa, quem é que não quer conhecer Nova York, né? Então eu fiquei muito feliz com a possibilidade de conhecer Nova York e decidi que era pra lá que eu ia, que eu queria ir, né? Era o meu top 1 da lista de empregadores, porque eu queria conhecer Nova York, tinha Boston também ali perto, então eu queria conhecer aquela região e gostei da estação de esqui, porque dentre os empregadores que a agência me mandou, eles eram que tinham o flyer mais bonitinho. Eles, a gente tinha uma montanha de família num lugar super legal, perto da trilha do Apalache, tem não sei o que lá. E as outras empresas que eu li, elas eram, você vai fazer não sei o que, custa não sei o quanto, não sei o que lá, sabe? Uma coisa bem sem graça. E aí o Ski Butternut me ganhou nessa firula. E eles eram realmente muito fofos. A Sarah, que é a mulher que faz os recursos humanos lá, eu tenho contato com ela até hoje, ela é muito, muito fofa, então não foi uma escolha errada. Marquei a entrevista, minha entrevista foi em dia 3 de agosto, se não me engano, eu lembro até hoje, e eu passei, a minha entrevista durou 6 minutos, assim, foi muito rápida. Foi com a Sarah, essa mulher que eu falei pra vocês, que é muito fofa, e ela praticamente só queria saber se eu existia, porque ela perguntou, legal, você quer vir aqui, você quer fazer o quê? Você quer ser cashier ou lift operator? Que eram só essas duas funções que eles tinham, que é uma montanha pequena, só tem 5 lifts lá. Quero ser lift operator. Você tem carteira de motorista? Tenho. Porque a gente disponibiliza umas vans para as pessoas que moram aqui, porque não tem nada perto que dá pra ir a pé. Aí vocês vão morar dentro aqui da estação de esqui. E aí ela me falou mais ou menos como ia ser, a gente conversou um pouquinho. E aí, beleza. Demorei umas 2 semanas pra saber se eu ia passar. E teve uma coisa que aconteceu que foi assim, eu falei pra ela que eu podia trabalhar só até dia 6 de março, eu acho. Só que aí eu me arrependi. E aí eu mandei uma mensagem pra ela pelo Skype mesmo, que foi por onde a gente fez a entrevista. Eu falei, olha, eu tinha falado até dia 6 de março, mas eu posso ficar até dia 10. E ela falou, tá bom, beleza. Ela respondeu. E se eu não tivesse feito isso, eu acho que ela não teria me aceito, porque ela recusou uma outra menina que tinha falado dia 6 de março também. Ela queria pessoas que podiam ficar um pouquinho mais. E deu muita sorte. E aí eu lembro que eu fiquei com muito medo de mandar essa mensagem pra ela, porque pra mim aquilo tinha sido uma entrevista de emprego, sabe? Não, seríssima, não podia me corrigir ou mandar uma mensagem. Não! Inclusive, você pode fazer isso, eu acho. Se você quiser acrescentar alguma coisa com cuidado, pensar bastante no que você vai dizer, eu acho válido, porque comigo fez completa diferença. Talvez eu nem tivesse conseguido trabalhar lá se eu não tivesse feito isso. E aí, algumas semanas depois, eu recebi a minha aprovação, que eu tinha passado pra ir trabalhar lá, e eu fiquei, nossa, muito feliz. E aí as pessoas que iam trabalhar lá também já me encontraram, já fizeram um grupo no WhatsApp, eu nem tava conversando com eles direito, porque eu tava naquela vibe de me jogar no mundo sozinha, porque eu precisava me desenvolver. Então eu não queria nem fazer muita amizade com brasileiro, porque eu sabia que isso ia atrapalhar o meu processo. E aí, chegando no intercâmbio, a gente ficou super amigo, todos nós fomos passar uma semana em Nova York, antes de ir pro Butternut. Acho que todo mundo teve a mesma ideia, porque era muito perto de Nova York, né? Era só um ônibus de 3 horas depois. E a gente foi no mesmo ônibus junto, inclusive, pra lá, chegamos juntos. E a gente fez alguns passeios em Nova York juntos, eu acabei cedendo, não totalmente, mas eu comecei a me envolver com eles ali e a gente virou uma família. Eu tenho contato com eles até hoje, eu tenho muito carinho, acho que porque foi o primeiro, foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa... A gente teve uma conexão muito forte. Eu também tenho conexões com as outras pessoas, de Mammoth também, mas acho que no Butternut, que eu fiz 3 intercâmbios lá, esse foi o que eu mais me envolvi que eu mais me conectei com pessoas. Inclusive tem um vídeo das coisas que eu me arrependi no Work and Travel e essa é uma delas, mas você pode ver esse vídeo depois de ver esse aqui, tá? A gente se encontrou no Brasil várias vezes depois do intercâmbio. Durante o meu intercâmbio, nossa, a gente passou vários perrengues, eu passei por vários obstáculos para realmente conseguir me desenvolver. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria me tirar da minha zona de conforto e crescer.
E eu consegui. E vale muito a pena. Eu realmente consegui me desenvolver. Todo mundo falava que eu voltei outra pessoa. E eu acho que isso acontece com todo mundo que se entrega mesmo a essa experiência. E valeu demais a pena. Foi a melhor escolha que eu fiz. Tanto que eu fiz outras 3 vezes e agora eu produzo conteúdo sobre isso. De tanto que eu sou apaixonada por esse poder transformador que tem um intercâmbio. E como eu fiz tantas vezes o Work and Travel. Mas eu acho que qualquer intercâmbio que você escolher, que você se dedicar e se entregar com o propósito de realmente se mudar e se transformar, você vai conseguir. Por isso que eu tô aqui, porque eu quero ajudar outras pessoas a passarem por essa transformação também, quando elas quiserem, se elas quiserem. Porque foi uma das coisas mais importantes da minha vida e eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de viver isso também. Eu consegui melhorar minha autoconfiança, descobri que eu era muito mais capaz do que eu imaginava, viajei várias outras vezes sozinha e agora eu falo com qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer autoridade, eu tenho a coragem de ir lá e falar porque eu tenho essa confiança em mim. E isso é muito importante, não tem valor, não tem dinheiro que eu ganhasse no Work and Travel que pagasse tudo isso que ele me deu, toda essa transformação. Então essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado, estou um pouquinho emocionada, foi muito bom contar pra vocês, foi um vídeo sem roteiro, foi só uma conversa, normalmente eu faço um roteiro só pra organizar o meu pensamento, assim, mas como essa era uma história mais cronológica, eu achei que fosse dar certo. Vocês me contam se deram certo, tá? Aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, contem comigo pra viver experiências transformadoras na vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.